Olá! Na semana passada nós fizemos uma pergunta, lançamos uma pergunta ao seu coração. Afinal de contas, por que você está na Terra? Por que você existe? Qual a razão da sua existência? E de forma rápida e panorâmica, trouxemos naquela palavra, naquela ocasião, 5 respostas. Na verdade, 5 propósitos de Deus para nós. E hoje iremos falar sobre o primeiro propósito. Vamos entrar com mais particularidade nesse propósito, ou nesse primeiro propósito, que é a adoração. A adoração é um grande propósito de Deus para nós. Mas temos que entender um pouquinho melhor o que significa essa palavra. No nosso contexto, em que a fé ela tem sofrido algumas distorções, em que a realidade das igrejas, de forma geral, acabam trazendo muitas distorções para conceitos bíblicos. Um dos conceitos distorcidos é o conceito da adoração. Muitos acreditam que a adoração é a música, é o louvor, é o que se faz com o violão, com o teclado, com a voz, ou mesmo as artes de forma geral, a música, a dança, o teatro, enfim. Então, acabam entendendo a adoração de uma forma muito reduzida, pequena. É óbvio que podemos adorar a Deus com a música, podemos adorar a Deus com o teatro, com a dança, com a coreografia, mas a adoração é muito mais do que isto. E é isso que vamos tentar compartilhar nessa tarde de domingo. O tema de hoje, você foi planejado para agradar a Deus, isto é, adoração. O texto sagrado está em Romanos, capítulo 12, verso 1. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Grife, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem tudo o que deseja, mas há algo que eu e você podemos ofertar a Ele. Não podemos, nem de longe, ter a pretensão de acrescentar a Deus alguma riqueza, por exemplo. Ouro e prata, Ele é dono do ouro e da prata, diz a palavra. Não teremos nem de longe a pretensão, não precisamos construir essa pretensão, de achar que temos música para dar para Deus, louvor para dar para Deus. Até podemos fazê-lo, mas Ele já tem isto. Os anjos o adoram o tempo todo. Ele está cercado de louvores, assim podemos dizer, como registra o livro de Apocalipse. O que é que podemos então oferecer para Deus? Se Deus tem toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, todo o louvor à sua disposição, é Senhor dos céus e da terra, é Senhor, de todas os detalhes que o universo pode apresentar, então o que eu posso oferecer para Deus? Eu posso oferecer para Deus a minha vida como forma de adoração, como forma de devoção. E a Bíblia vai dizer aqui que existe uma adoração verdadeira. E que adoração verdadeira é esta que eu posso oferecer a Deus? O texto diz aqui para nós que é preciso um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Em outras palavras, a vida que temos que oferecer a Deus tem que ser um sacrifício vivo, santo ou dedicado ao seu serviço e agradável. Não podemos oferecer para Deus menos do que a nossa vida, menos do que o nosso tudo, menos do que o nosso melhor. Não é qualquer coisa que eu ofereço para Deus, até porque a palavra deixa bem claro que Ele nos ofereceu o melhor que Ele tinha. Ele entregou Jesus Cristo, o seu único Filho gerado, para morrer em nosso lugar no Calvário. O Senhor que nos deu o melhor, espera de mim e de você o melhor, o nosso tudo, como eu dizia, a nossa vida, entregue, rendida ao seu serviço de forma agradável a Ele. Adoração, segundo esse contexto da palavra que acabamos de ler, adoração é a nossa resposta de amor a Deus. Se você quer responder ao amor de Deus, você pode adorá-lo. É a melhor resposta ao amor de Deus por você, é a adoração. Então, a adoração como resposta ao amor de Deus e a Deus ao mesmo tempo, por que essas duas colocações? É resposta ao amor de Deus porque Ele nos amou primeiro, e é uma resposta do nosso amor a Deus porque Ele é o objeto da nossa devoção, o objeto do nosso amor. A adoração também é retribuição, é uma forma tremenda de retribuir a Deus o que Ele tem feito por nós.
e é óbvio que o que Ele tem feito por nós é imensurável. Nós temos noção de algumas coisas que nos são visíveis, mas há muitas ações de Deus que estão no plano do invisível e que jamais saberemos, jamais tomaremos consciência daquilo que Deus tem feito. Por exemplo, enquanto você dorme, Deus está te guardando, enquanto você está indo e vindo para o seu trabalho, livramentos estão acontecendo, enquanto você está trabalhando, Deus está protegendo seus filhos, sua família, enfim. Há uma ação de Deus que nem sempre é percebida. Então, se eu quero responder ou retribuir a Deus, eu preciso aprender a viver uma vida de adoração. Então, a adoração é retribuir a Deus. A adoração também é focalizar a minha atenção em Deus, tê-lo como o principal foco da minha vida. Quando eu falo de adoração, eu falo também de foco. O texto é claro em dizer que o sacrifício é para Deus, eu tenho que oferecer a Ele. O destino da minha devoção é o próprio Deus. A adoração, então, é quando eu focalizo toda a minha atenção ou a primazia da minha atenção, a primícia da minha atenção a Ele. Não que eu não tenha que dar atenção a outras coisas e pessoas, o meu filho, minha esposa, amigos, ao trabalho, mas o melhor tem que ser dele. A Bíblia diz que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, o resto nos seria acrescentado. Em outras palavras, Deus espera que as primícias sejam dedicadas a Ele, inclusive a primícia da sua atenção, o melhor da sua atenção. Põe o foco em Deus. Aliás, abra um parênteses aqui, por muitas vezes as pessoas estão focalizando em pessoas, em líderes religiosos, em igrejas, religiões, instituições e se decepcionam. O foco não é para pessoas ou estruturas eclesiásticas, o foco é para Deus. Isso é adoração, quando Deus é o centro da minha atenção. Adoração também é dirigir o meu afeto para Deus. A gente acaba sendo, não necessariamente só com a família, mas também com amigos e conhecidos, nós acabamos dedicando a pessoas muito dos nossos afetos. Não é errado, você tem que amar, né? Você tem que amar até o inimigo, diz a palavra, amar a sua esposa, seus filhos, seu amigo, né? Um pai, uma mãe. Os nossos afetos também são destinados a pessoas, não tenha dúvida, mas alguns de forma doentia destinam seus afetos a coisas. É capaz de amar mais um carro do que um ser humano, por exemplo, é capaz de amar mais o trabalho do que de repente um filho. E há muitas distorções no campo afetivo, mas uma coisa é certa, a adoração é quando eu dirijo o melhor dos meus afetos para Deus, o melhor dos meus sentimentos para Deus. E por último, a adoração é usar minhas habilidades para Ele. Todos nós somos dotados de dons e talentos, todos temos muitas habilidades. E quando dedicamos nossas habilidades para pessoas, para instituições, fazemos uma boa ação, mas é fundamental que as nossas habilidades sejam também destinadas a Deus e a sua obra. Por exemplo, você pode ter a habilidade de uma boa oratória e pode dedicar à política, é uma possibilidade, ou a palestras, ou de repente a cursos que você vai ministrar no seu campo profissional, mas pense em dedicar isso para Deus. De repente você domina um instrumento musical, tem aí uma desenvoltura boa com a sua voz, você pode dedicar a muitas coisas, mas ele deixa bem claro para nós que o sacrifício é para Deus, deve ser oferecido a Ele. Então, a nossa adoração, ela é adoração quando eu pego as minhas habilidades e eu ofereço a Deus, eu dedico a Deus. Seja qual for essa habilidade ou quais forem essas habilidades, são muitas as habilidades, dedique para Deus o dom de administrar, o dom de trabalhar com crianças, o dom de ensinar. Quantas habilidades nós temos? Dedique para Deus, isto é adoração. Então, resumindo, adoração é minha resposta de amor a Deus ou ao amor de Deus. Adoração é retribuir a Deus. Adoração é focalizar a minha atenção em Deus. Adoração é dirigir meus afetos para Deus. E adoração é usar minhas habilidades para Deus. É isso e muito mais. E resumindo, adoração é um estilo de vida, em que nesse estilo de vida você alegra o coração de Deus. Então, você pode ser um adorador sendo um bom pai. Você pode ser um adorador sendo uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, sendo honesto, trabalhador. Você está agindo como um adorador, agradando o seu Deus. Eu termino esse momento citando Marcos 12:30. Diz assim:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Em outras palavras, ame a Deus com o seu tudo, entregue-se completamente, renda-se a Deus em profunda adoração. Este é o primeiro propósito de Deus para nós. Você foi planejado para o prazer de Deus, isto é a adoração. Deus te abençoe e te instrua, assim como Ele tem me instruído, a viver como um adorador. Deus abençoe sua vida, estamos encerrando por aqui e na semana que vem vamos falar sobre o segundo propósito. Aguarde, Deus te abençoe.